O sol nascia devagar sobre Florianópolis, tingindo o mar de um dourado que lembrava o brilho do cobre polido. O vento leve trazia o cheiro salgado do Atlântico misturado com o aroma das árvores que margeavam a Avenida Beira-Mar Norte. Roberto Carlos dirigia seu carro alugado, um sedã comum, pelas ruas estreitas de um bairro nobre da ilha. Tinha chegado à cidade 2 dias antes, com o coração tranquilo e uma única missão em mente: encontrar um lar provisório, um lugar silencioso onde pudesse planejar o início de seu novo projeto. O Pés no Chão, um centro de reabilitação para pessoas que haviam perdido a mobilidade em acidentes de trânsito. Desde que se aposentara, Roberto vivia uma fase diferente. Já não buscava holofotes, entrevistas ou aplausos. Ele buscava propósito. E aquele projeto era mais do que uma ideia. Era uma promessa. Prometer a si mesmo, após visitar um jovem amputado em uma clínica pública de São Paulo, que faria algo para devolver dignidade e esperança àqueles que a vida havia ferido. Florianópolis parecia o lugar certo. Tranquila, cercada pela natureza, e com uma comunidade ativa em projetos sociais. O único detalhe era encontrar um lugar para morar enquanto supervisionava a construção do centro. Não queria luxo, mas precisava de espaço, de paz, de luz. O GPS o levou até uma rua calma, com casas grandes e jardins impecáveis. Na esquina, uma placa elegante: Imobiliária Duarte Costa. Ele estacionou, ajeitou o boné simples na cabeça, respirou fundo e entrou. O ambiente era climatizado, o chão de mármore brilhava. Atrás do balcão, uma mulher de uns 30 e poucos anos, cabelos lisos presos em um coque firme, falava ao telefone com uma entonação típica de quem se acostumou a lidar apenas com gente rica. Quando o viu, suspendeu a ligação por um instante e o observou de cima a baixo. Roberto vestia uma camisa branca simples, calça jeans e tênis gasto. Nada chamava atenção, e isso, para ele, era exatamente o que queria. Só que para Carla, a atendente, aquilo soava como um sinal claro: não é cliente de verdade. Bom dia, disse ele com voz calma. Eu gostaria de ver algumas opções de casas para alugar nesta região. Carla ergueu uma sobrancelha, olhou para o relógio e respondeu com meio sorriso carregado de desdém. O senhor quer alugar uma casa por aqui? Isso mesmo. Um lugar tranquilo, próximo do mar se possível. Ela riu de leve, cruzando os braços. O senhor sabe que esta é uma das áreas mais caras de Florianópolis, não sabe? Sei, respondeu ele, sem se alterar. Mas é exatamente o tipo de ambiente que eu preciso. Ela pegou uma pasta sobre o balcão e folheou algumas folhas como quem cumpre um protocolo inútil. Temos poucas opções disponíveis. A maioria dos imóveis aqui é de alto padrão. Normalmente, nossos clientes são empresários, diplomatas, celebridades. Roberto manteve o olhar sereno. Entendo. Eu só preciso de um lugar confortável e com privacidade. E quanto o senhor pretende pagar de aluguel? Perguntou ela, com um tom que soava mais como um desafio do que uma dúvida. O que for justo pelo imóvel, respondeu, sorrindo. Posso pagar adiantado se for necessário. Carla bufou discretamente e abriu um catálogo no computador. Muito bem, temos uma casa frente ao mar, 6 suítes, piscina, segurança 24 horas. O aluguel é de R$40 mil mensais. Parece uma boa opção, disse ele. Posso visitá-la ainda hoje? A mulher o olhou, incrédula. O senhor tem comprovante de renda, fiador, alguma referência? Eu posso resolver isso, respondeu ele. Mas prefiro ver o imóvel primeiro. Ela deu uma risadinha curta. Desculpe, senhor, como é mesmo seu nome? Roberto. Senhor Roberto, não queremos perder tempo, entende? Muitas pessoas aparecem aqui curiosas, fingindo interesse só para ver as casas. Ele ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Eu entendo, mas não é o meu caso. Carla inclinou a cabeça, avaliando. Sinto muito, mas antes de qualquer visita, preciso de um depósito de garantia. São pelo menos 3 meses adiantado. Roberto deu um passo atrás. Aquilo já era mais do que arrogância, era desprezo. Mas ele não perdeu a calma. Olhou pela janela o mar distante e disse com serenidade: está certo, eu volto depois. Saiu da imobiliária com a mesma tranquilidade com que entrará. Mas dentro dele, uma mistura de tristeza e incredulidade pulsava. Não por ter sido rejeitado, ele já sabia que a aparência engana muita gente, mas pela constatação de que ainda havia tanta cegueira ao redor.
Enquanto caminhava pela calçada, lembrou-se de uma frase que ouvirá do pai, ainda menino: o respeito não depende do dinheiro que você tem, e sim do olhar que você oferece aos outros. No fim da rua, Roberto parou diante da mesma casa cuja foto tinha visto no catálogo, atrás do balcão. Era uma mansão ampla, com vista para o mar, janelas de vidro e um jardim impecável. Ele a observou em silêncio. Sentiu que aquele lugar seria mais do que uma moradia. Seria um símbolo. À noite, de volta ao hotel, ligou para seu assessor, Marcos. Marcos, encontrei a casa certa. Ótimo! Quer que eu entre em contato com a imobiliária? Não. Amanhã eu mesmo volto lá. Na manhã seguinte, o sol parecia mais quente, e o vento trazia um cheiro de maresia mais intenso. Roberto colocou a mesma roupa, não por acaso, mas por escolha. Queria ver se o tratamento seria o mesmo. Ao chegar, encontrou Carla novamente no balcão. Bom dia, disse ele, com o mesmo tom educado. Eu gostaria de conversar sobre a casa que mencionei ontem. Carla olhou de cima a baixo outra vez, com um sorriso quase imperceptível. O senhor voltou? Pensei que tivesse desistido. Não. Na verdade, decidi que não quero mais alugá-la. Ah, ela respondeu, visivelmente aliviada. Entendo, o valor é realmente alto. Ele a interrompeu, calmo, mas firme. Eu quero comprá-la. Ela piscou várias vezes, confusa. Comprá-la? O senhor quer dizer, comprar a casa inteira? Isso mesmo. Pode verificar o valor e preparar os papéis. Por um instante, a mulher achou que ele estivesse zombando dela. Senhor, não brinque com isso. Essas propriedades custam milhões. Roberto tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Marcos, fale com o advogado. Peça para transferir o valor da compra da casa na Rua das Palmeiras, número 52, para a conta da imobiliária Duarte Costa. Sim, integral. Hoje mesmo. Desligou. O silêncio que se seguiu parecia pesar no ar. Carla ficou pálida, sem saber o que dizer. O telefone da imobiliária tocou. Ela atendeu com a voz trêmula. Era o gerente financeiro confirmando a transferência. Senhor, eu não sabia, balbuciou, sem conseguir encará-lo. Eu realmente. Roberto apenas sorriu. Está tudo bem. Nesse momento, o gerente, um homem mais velho de terno, apareceu, curioso. Bom dia. Sou Henrique Duarte. O senhor é Roberto Carlos. O nome ecoou no ambiente como uma revelação. O gerente arregalou os olhos, surpreso. O senhor é o Roberto Carlos, o lateral da seleção brasileira? Ele assentiu com um sorriso modesto. Henrique estendeu a mão, visivelmente envergonhado. É uma honra. Peço desculpas pelo ocorrido, senhor. Carla, com os olhos marejados, tentava falar algo, mas as palavras não saíam. Henrique olhou para ela e disse com voz baixa: eu cuidarei disso. Mas Roberto interrompeu, sereno. Não é necessário. Ela só fez o que achou que devia. Mas foi uma falta de respeito terrível. Às vezes, as pessoas falam sem perceber o peso das palavras. Eu estou bem. Só quero que cuidem da documentação da casa. Henrique assentiu, tocado pela calma do homem diante de si. Minutos depois, Roberto saiu da imobiliária. O vento agora parecia mais leve. Ele olhou novamente para o mar e sentiu uma paz diferente. Não de quem venceu uma discussão, mas de quem entendeu algo sobre o mundo, e sobre si mesmo. Naquela noite, no quarto do hotel, ele abriu o notebook e revisou o cronograma da construção do centro Pés no Chão. As datas, os orçamentos, as plantas. Tudo ali simbolizava uma nova fase. Mas o que mais o marcou naquele dia não foi a compra de uma casa. Foi a lição silenciosa de que a humildade sempre fala mais alto do que o orgulho. Enquanto o som das ondas batia nas pedras lá fora, Roberto escreveu uma anotação curta em seu diário. As pessoas olham, mas poucas veem. Que eu nunca me esqueça de olhar além das aparências. Fechou o caderno, apagou a luz e, antes de dormir, sorriu. Amanhã seria o primeiro dia da nova etapa. E, de alguma forma, ele sentia que Florianópolis tinha algo a ensinar a ele, tanto quanto ele tinha a oferecer à cidade. A manhã seguinte nasceu coberta por uma neblina fina, típica das margens de Florianópolis no início do outono. O mar rugia ao longe, e o som das gaivotas parecia anunciar um dia diferente. Roberto acordou cedo, tomou um café simples, pão de queijo e café preto, e observou o horizonte pela janela do hotel. Sentia uma serenidade estranha,
uma mistura de leveza e reflexão. A compra da casa ainda reverberava dentro dele, não como vitória, mas como uma lembrança de que o mundo julga pela superfície, e que a verdadeira grandeza se mede na forma como alguém reage à injustiça. Enquanto se preparava para sair, recebeu uma ligação de Marcos, seu assessor. Roberto, acabei de falar com o cartório. A transferência foi confirmada. Você oficialmente é o novo proprietário da casa. Ótimo! Peça para preparar a documentação do projeto também. Vamos precisar do espaço logo. Vai usar a casa como base para o centro, certo? Sim. Quero adaptar uma parte do terreno para os primeiros treinamentos de fisioterapia. Marcos ficou em silêncio por um segundo. Você é um homem difícil de entender, Roberto. Muita gente no seu lugar compraria essa casa para descansar. Você a compra para trabalhar. Roberto riu baixinho. O descanso, Marcos, não vem de não fazer nada. Vem de fazer o que dá sentido à vida. Desligou e saiu. O vento frio batia no rosto, lembrando de que a vida é feita de ciclos, e aquele era um novo começo. Ao chegar novamente à imobiliária, encontrou um ambiente diferente. O brilho no olhar dos funcionários havia mudado. Alguns cochichavam, outros tentavam disfarçar a curiosidade. Carla, a atendente que o havia tratado com desprezo, estava atrás do balcão, mas seu semblante não era mais o mesmo. A arrogância havia desaparecido, substituída por um nervosismo visível. Bom dia, Sr. Roberto, disse ela, tentando manter o tom profissional, mas a voz tremia levemente. O senhor gostaria de ver os documentos da compra? Sim, por favor. Ele respondeu com calma, caminhando até o balcão. Ela lhe entregou uma pasta, cuidadosamente organizada, com todos os papéis necessários. Enquanto ele folheava, ela respirava fundo, procurando as palavras certas. Eu gostaria de pedir desculpas pelo meu comportamento, disse, finalmente, com um olhar sincero. Fui injusta e arrogante. Julguei o senhor pela aparência, e isso foi errado. Roberto levantou o olhar, seus olhos gentis mas firmes. Está tudo bem. O que importa é o que você faz depois que percebe o erro. Carla pareceu surpresa com a serenidade dele. Mesmo assim, eu me sinto envergonhada, disse ela, baixando o olhar. Nunca imaginei que o senhor fosse. Quem é? Ele sorriu, com aquele jeito calmo de quem já viveu o suficiente para não precisar provar nada. E quem você acha que eu sou? Um homem famoso, rico, respeitado. E antes disso, interrompeu ele suavemente. Antes de eu ser conhecido, eu era o quê? Ela ficou em silêncio. Ele continuou. Um menino de Garça, interior de São Paulo. Andava descalço na terra. Sonhava em ajudar minha família. Quando me tornei jogador, muita gente me tratou bem. Mas antes disso, muitos me ignoraram. O problema é que o mundo só enxerga o sucesso, não o caminho. Carla sentiu os olhos marejarem. Começou, mas ele a interrompeu com um gesto gentil. Não precisa se explicar. Todo mundo erra. Só não se esqueça do que aprendeu hoje. Ele assinou os papéis com tranquilidade, devolveu a caneta e olhou em volta. Os funcionários pararam discretamente para observá-lo. O gerente, Henrique Duarte, se aproximou com um sorriso respeitoso. Senhor Roberto, gostaria de convidá-lo para um café, se o senhor tiver um minuto. Claro. Foram até a sala de reuniões, uma ampla sala de vidro com vista para o mar. Henrique serviu o café e disse: preciso lhe dizer que fiquei profundamente envergonhado com o que aconteceu. A Carla é boa funcionária, mas cometeu um erro grave. Eu já pensei em medidas disciplinares, mas... Roberto interrompeu. Henrique, eu não quero que ninguém seja punido por mim. Mas o senhor foi ofendido. Não fui ofendido, Henrique. Fui testado. Henrique o olhou intrigado. Testado? Sim. Às vezes, Deus usa pequenas situações para medir o tamanho do nosso coração. Se eu tivesse reagido com raiva, teria perdido algo maior do que o orgulho. O gerente ficou em silêncio por alguns segundos, impressionado com a simplicidade da resposta. O senhor é diferente, Roberto. Não. Eu só aprendi que a humildade é uma força, não uma fraqueza. A conversa seguiu com serenidade. Eles acertaram os detalhes finais da compra, assinaram os documentos e marcaram a entrega oficial das chaves para tarde. Quando Roberto deixou a sala, passou novamente por Carla. Ela estava recolhendo papéis, visivelmente emocionada. Ele parou diante dela e disse: Carla, vou precisar de alguns contatos locais.
Empresas de construção, fornecedores, talvez voluntários. Se quiser, pode me ajudar com isso. Ela olhou, surpresa. O senhor quer que eu trabalhe com o senhor? Quero que me ajude a ajudar os outros. Você conhece a cidade, conhece as pessoas. Pode ser útil. Ela não conteve as lágrimas. Eu aceito, mas não porque mereço, e sim porque quero aprender com o senhor. Roberto sorriu e respondeu. Então já começou bem. À tarde, ele foi até a casa. O sol refletia nas janelas de vidro, criando um brilho que se misturava ao azul do mar. A mansão era espaçosa, mas o que o encantou não foi o luxo, foi o silêncio. Um tipo de silêncio que parecia respeitoso, quase espiritual. Ele caminhou pelo jardim, observando o gramado bem cuidado, o som suave das ondas batendo nas pedras, e imaginou ali um grupo de pessoas caminhando com muletas, aprendendo a dar seus primeiros passos novamente. Entrou na sala principal. O chão de madeira clara rangia sob os pés, e o ar cheirava novo. Nas paredes, ainda vazias, ele via possibilidades. No futuro, penduraria fotos dos pacientes recuperados, dos voluntários, das histórias que iriam nascer ali. Marcos chegou minutos depois, carregando uma pasta com documentos adicionais. Então é aqui que você vai morar? Perguntou, impressionado. Por um tempo, sim. Mas logo vai deixar de ser só minha casa. Já vai transformar em centro, aos poucos. Primeiro, quero que seja um espaço de acolhimento. Marcos riu. Você nunca muda, né? Poderia estar nas Maldivas, mas prefere transformar uma mansão em hospital. É que a felicidade não mora nas praias, Marcos. Mora nas razões que nos fazem continuar andando. Enquanto conversavam, um caminhão de limpeza parou na frente. O motorista, um homem simples, reconheceu Roberto e se aproximou timidamente. Desculpe incomodar. O senhor é o Roberto Carlos, não é? Sou. Sim. Eu sabia. Cara, meu pai chorava vendo seus jogos. Posso tirar uma foto? Claro. Eles posaram, e o homem agradeceu emocionado. Quando foi embora, Marcos comentou. Está vendo? Todo mundo te reconhece. Menos a moça da imobiliária. Roberto deu uma risada baixa. Às vezes é bom ser invisível. Ensina a ver quem realmente enxerga você. Nos dias seguintes, a notícia da compra da mansão se espalhou discretamente pela cidade. Alguns jornais locais chegaram a publicar notas curtas. Ex-jogador Roberto Carlos compra mansão em Florianópolis para projeto social. A comunidade começou a se interessar, e voluntários começaram a aparecer. Carla, fiel à promessa, ajudava em tudo. Organizou contatos, reuniu fornecedores, até participou das primeiras reuniões com arquitetos. Aos poucos, sua atitude mudou completamente. Já não falava com o tom frio e distante de antes. Agora, demonstrava empatia e curiosidade genuína. Certa tarde, enquanto revisavam plantas da futura clínica, ela comentou: o senhor sabe, nunca pensei que alguém famoso se importasse com gente simples. E por que não? Perguntou ele, levantando os olhos dos papéis. Porque a maioria só pensa em si. Nem sempre. O problema é que as pessoas confundem fama com frieza. Eu só jogo em outro campo agora. Que campo? O da vida real. Onde o gol é ver alguém sorrir de novo depois de perder tudo. Carla ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras. Dias depois, Henrique, o gerente, fez questão de visitar a casa para ver o andamento das reformas. Trouxe um presente simbólico, uma placa com os dizeres: que esta casa seja morada de esperança. Roberto agradeceu. Vai ser. Henrique olhou em volta, encantado. Sabe, senhor Roberto, eu trabalho há 20 anos com imóveis. Já vi muita gente rica, mas nunca vi alguém transformar uma casa em algo assim. Dinheiro compra paredes, disse ele, sorrindo. Mas são as pessoas que constroem lares. Enquanto os operários trabalhavam, o som dos martelos se misturava ao canto dos pássaros. A casa começava a ganhar vida, e com ela, nascia também uma nova história, não de vaidade, mas de redenção. Naquela noite, já sozinho, Roberto sentou-se no jardim com um violão. As cordas soaram baixas, quase como uma prece. O vento soprava suave, e ele pensou em tudo que havia acontecido. A lembrança da humilhação inicial agora parecia distante, quase insignificante. Na verdade, sem aquele momento, talvez ele nunca tivesse encontrado a motivação para transformar aquela casa em algo maior. O telefone vibrou.
Era uma mensagem de Carla. Obrigada por não ter desistido da gente. Ele sorriu, olhou o mar escuro e respondeu: ainda estamos só começando. O som do mar respondeu como um aplauso distante. E ali, sob o céu da ilha, Roberto Carlos entendeu que às vezes a dor da humilhação é apenas o prenúncio de um gesto de compaixão, que a verdadeira vitória não está em provar quem você é, mas em permanecer fiel a quem você sempre foi. O céu de Florianópolis estava pesado naquele final de tarde. As nuvens cinzentas deslizavam lentamente sobre o mar, e o vento frio que vinha do sul trazia o cheiro da chuva prestes a cair. Dentro da mansão recém-comprada, Roberto Carlos revisava os últimos detalhes da reforma. O barulho dos martelos havia cessado. Agora só restava o som distante do mar batendo contra as pedras e o eco suave de suas próprias lembranças. A sala principal estava quase pronta. As paredes haviam sido pintadas de branco, o chão de madeira clara brilhava, e no canto havia uma grande janela de vidro de onde se via o oceano. Sobre uma mesa, espalhados, estavam os esboços do futuro centro de reabilitação, o pés no chão. Era estranho pensar que, há apenas alguns dias, ele havia sido tratado como um intruso por ter entrado em uma imobiliária vestindo roupas simples. E agora, aquele mesmo endereço havia se tornado a base de algo que mudaria vidas. Marcos chegou, carregando uma pasta. Está tudo certo com a documentação, disse ele. Falta apenas a assinatura final no cartório amanhã. Ótimo, respondeu Roberto, sem desviar o olhar da planta que segurava. Henrique vai estar presente? Vai. Ele me ligou. Disse que quer acertar pessoalmente os detalhes da escritura. Perfeito. Marcos se aproximou, curioso. Você parece tranquilo demais para alguém que acabou de gastar uma fortuna em uma casa. Roberto riu baixo. Quando algo é feito com propósito, o dinheiro deixa de ser o centro. Marcos assentiu, compreendendo. E a Carla? Tem ajudado mesmo? Tem. Sim. Respondeu Roberto. Está tentando se redimir. E sabe de uma coisa? Está fazendo isso do jeito certo. Às vezes, o arrependimento ensina mais que o orgulho. No dia seguinte, o tempo amanheceu limpo. O sol voltou a brilhar como se o céu tivesse lavado as mágoas da noite anterior. Roberto acordou cedo, vestiu uma camisa azul clara e calças bege. Antes de sair, observou o reflexo do sol nas janelas da casa e pensou no quanto a vida pode mudar de forma sutil, sem que a gente perceba. Quando chegou à imobiliária, encontrou o ambiente em silêncio. Os funcionários cochichavam discretamente, e o ar parecia carregado de expectativa. Henrique Duarte, o gerente, aguardava à porta com um sorriso respeitoso. Senhor Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Henrique. Por favor, entre. Já preparamos tudo. Eles foram até a mesma sala de reuniões onde haviam conversado dias antes. Sobre a mesa, repousavam os contratos e uma caneta de prata. O cheiro de café fresco preenchia o ar. Mas algo estava diferente. Carla também estava lá, de pé, ao lado da janela. Parecia nervosa, segurando uma pasta com força. Quando Roberto entrou, ela respirou fundo e se aproximou. Senhor Roberto, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar algo. Henrique fez um gesto para que ela prosseguisse. Começou, hesitando. Eu quero pedir perdão. De verdade. Sei que o senhor me disse que estava tudo bem, mas eu não consigo seguir sem me desculpar publicamente. Eu fui preconceituosa, arrogante. Tratei o senhor como se o valor de uma pessoa dependesse da roupa que veste. A sala ficou em silêncio. Os demais funcionários se aproximaram discretamente, curiosos. Roberto observou-a por um momento e depois disse, com voz calma: Carla, eu já aceitei suas desculpas. Mas se isso a faz se sentir em paz, então eu as aceito de novo. Ela respirou fundo, com lágrimas contidas. Obrigada. Eu nunca mais vou esquecer o que aprendi nesses dias. Henrique, emocionado, limpou discretamente os óculos. Roberto, se me permite chamá-lo assim, preciso dizer algo também. Claro. Quando a Carla me contou o que havia acontecido, eu não quis acreditar. Mas depois, quando vi o seu nome completo nos documentos, meu coração parou. Eu cresci vendo seus jogos. Eu gritei seus gols pela seleção. Vi você dar alegria a um país inteiro. E pensar que, mesmo com tudo isso, o senhor entrou aqui sem querer privilégio algum, me fez refletir sobre o que significa grandeza. Roberto sorriu. A grandeza não tem a ver com o que a gente conquista, Henrique. Tem a ver com o que a gente compartilha.
Henrique assentiu, visivelmente comovido. Mesmo assim, em nome da empresa, quero pedir desculpas oficialmente. E tomar uma decisão. Ele se virou para os demais funcionários. A partir de hoje, fica registrado que atitudes discriminatórias não serão toleradas nesta imobiliária. Todos aqui aprenderam uma lição graças ao senhor Roberto. Roberto o interrompeu, levantando a mão suavemente. Henrique, eu agradeço, mas não quero que ninguém perca o emprego por mim. Mas a Carla já foi punida o suficiente por sua própria consciência, disse ele, com um olhar tranquilo. E mais do que isso, ela está tentando mudar. É isso que importa. Carla chorou silenciosamente. O ambiente ficou carregado de emoção. Um dos jovens corretores, com os olhos marejados, sussurrou: Cara, isso é inacreditável. Henrique se aproximou e apertou a mão de Roberto. O senhor é um exemplo. Roberto respondeu com simplicidade. Eu só tento ser fiel ao que acredito. Assinou os documentos com calma. Enquanto fazia isso, Carla, sem conseguir conter a curiosidade, perguntou: Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor, por que decidiu comprar a casa, em vez de simplesmente ir embora depois do que eu fiz? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, olhando o mar pela janela. Depois respondeu: Porque às vezes a melhor resposta não é ir embora. É transformar o lugar onde fomos feridos em um lugar de cura. Carla sentiu um arrepio percorrer o corpo. Henrique, impressionado, disse baixinho: Transformar o lugar onde fomos feridos em um lugar de cura. Isso devia estar escrito em pedra. Roberto riu, sem vaidade. Pode colocar na placa da entrada, se quiser. Todos riram suavemente. A tensão que pairava sobre a sala se dissolveu em um clima de respeito e admiração. Ao final da reunião, Henrique acompanhou Roberto até a porta. Lá fora, o sol brilhava sobre o mar, refletindo nas fachadas dos prédios como se a cidade também sorrisse. Henrique, com voz mais baixa, disse: Eu li sobre o projeto Pés no Chão. É uma ideia maravilhosa. Se precisar de ajuda, conte comigo. Obrigado, Henrique. Vou precisar de parceiros locais. Considere isso feito. Roberto apertou sua mão e desceu as escadas. Quando estava prestes a entrar no carro, ouviu alguém chamá-lo. Senhor Roberto. Era Carla. Ela correu até ele, ainda com lágrimas nos olhos. Eu queria agradecer de novo e dizer que, se o senhor permitir, gostaria de ser voluntária no seu projeto. Roberto a observou por um instante, surpreso. Voluntária? Sim. Eu quero fazer parte de algo bom. Quero usar meu tempo para ajudar as pessoas, como o senhor faz. Ele sorriu. Você já está ajudando. O arrependimento é o primeiro passo da mudança. Ela sorriu timidamente. Mesmo assim, quero fazer mais. Então venha amanhã. Teremos a primeira reunião de planejamento. Ela sentiu, visivelmente aliviada. Estarei lá. Quando ele entrou no carro e dirigiu pela Avenida Beira-Mar, o vento soprou forte, bagunçando os cabelos. Mas o que ele sentia não era cansaço. Era paz. Uma paz silenciosa, conquistada não pela vingança, mas pela compreensão. Enquanto o carro seguia, ele olhou pelo retrovisor e viu Carla parada na calçada, observando partir. E pensou no quanto a vida muda quando alguém escolhe o perdão em vez do orgulho. Horas depois, de volta a casa, Roberto caminhou pelo jardim iluminado pelo pôr do sol. O som do mar era como uma música distante. No portão, um grupo de pedreiros terminava o serviço e se preparava para ir embora. Um deles, um senhor idoso chamado João, se aproximou. Patrão, desculpe incomodar, mas eu queria agradecer. Agradecer pelo quê, João? Por ter me dado esse trabalho. Eu estava parado há meses. E quando soube que era o senhor quem estava contratando, fiquei com medo de nem ser aceito. Por quê? Ah, o povo diz que gente famosa só contrata gente de confiança. Roberto colocou a mão no ombro dele. João, aqui todos são de confiança até provarem o contrário. O homem sorriu emocionado. Que Deus abençoe o senhor. E a você também. Quando todos foram embora, Roberto ficou sozinho no jardim, olhando o horizonte. Pegou o celular e gravou uma mensagem curta para Marcos. Amanhã vamos começar a adaptação do terreno. Quero que o primeiro módulo do centro seja aqui, na casa. Que este lugar não seja apenas meu, mas de todos. Guardou o celular e respirou fundo. O ar da noite trazia o som do mar,
e o brilho distante das luzes da cidade refletia nas ondas. Ele pensou em quantas vezes, durante a carreira, foi vaiado, criticado, mal interpretado, e em como, mesmo assim, nunca deixou de acreditar no poder do respeito. No fundo, aquele episódio na imobiliária não era apenas uma história sobre preconceito. Era sobre o poder do silêncio. Sobre o tipo de força que não se exibe, mas transforma. Naquela noite, antes de dormir, escreveu mais uma frase em seu diário, com a mesma caligrafia calma e firme. Humilhar alguém é fácil, perdoar é raro. E transformar a dor em compaixão, isso é o que realmente muda o mundo. Apagou a luz e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com o coração completamente leve. O tempo passou depressa. Em poucas semanas, a mansão à beira-mar de Florianópolis deixou de ser um símbolo de luxo para se tornar um canteiro de sonhos. Caminhões entravam e saíam, levando materiais de construção, móveis, equipamentos. O som dos martelos e serras misturava-se ao canto dos pássaros que sobrevoavam o jardim. E no meio daquele cenário de trabalho intenso, Roberto Carlos caminhava calmo, cumprimentando cada trabalhador, conversando com todos, sem distinção. O sol daquela manhã era forte, dourando a fachada branca da casa, agora adornada com um novo letreiro metálico que reluzia sob a luz. Projeto Pés no Chão, Centro de Reabilitação e Esperança. Roberto parou diante da placa, observando-a em silêncio. Aquelas palavras resumiam tudo o que ele acreditava. A ideia havia nascido de um impulso, de uma dor que ele vira nos olhos de um jovem acidentado anos antes, mas agora ela ganhava forma e alma. O lugar que antes simbolizava vaidade e aparências tornava-se agora um espaço de cura, exatamente como ele havia prometido. Carla chegou alguns minutos depois, vestindo uma camiseta simples com o logotipo do projeto. Carregava uma pilha de papéis e um semblante sereno, muito diferente da mulher arrogante da imobiliária. Quando o viu, sorriu timidamente. Bom dia, Sr. Roberto. Bom dia, Carla. Como estão os preparativos? Já temos 20 voluntários confirmados para o evento de abertura. E os fisioterapeutas de São Paulo chegarão amanhã. Excelente, disse ele, satisfeito. Você tem feito um ótimo trabalho. Ela corou levemente. Eu só estou tentando compensar o que fiz. Não precisa compensar nada, respondeu ele, gentilmente. Basta continuar no caminho certo. O passado não nos define, Carla. É o que fazemos depois do erro que mostra quem somos. Ela assentiu, emocionada. Às vezes eu ainda penso naquele dia na imobiliária e me envergonho. Mas também penso que, se aquilo não tivesse acontecido, talvez eu nunca tivesse conhecido esse projeto. E nem essa nova versão de mim. Roberto sorriu. A vida é curiosa. Às vezes, Deus usa situações mais desconfortáveis para colocar a gente no lugar certo. Enquanto conversavam, um grupo de pedreiros terminava de instalar corrimãos nas rampas de acesso. O som metálico ecoava pelo pátio. Perto dali, uma equipe de jardinagem plantava flores amarelas, as preferidas de Roberto, símbolo de alegria e esperança. Ele observava cada detalhe, mas sem pressa, como quem entende que toda grande construção começa pelas pequenas mãos. À tarde, chegaram algumas pessoas da prefeitura. Queriam conhecer o projeto e oferecer apoio institucional. Um dos assessores, um homem de terno escuro e sorriso formal, apertou a mão de Roberto e disse: Senhor Carlos, o município tem acompanhado seu trabalho. É admirável o que está fazendo aqui. Gostaríamos de oferecer uma parceria. Agradeço, respondeu ele, com humildade. Mas o que mais precisamos é de gente, não de propaganda. De mãos, não de placas. O homem pareceu surpreso com a resposta, mas sorriu. Isso o senhor tem de sobra. Todos aqui o respeitam. Mais tarde, enquanto o sol se punha sobre o mar, tingindo o céu de laranja, Roberto caminhou até a varanda da casa. Lá, encontrou Henrique Duarte, o gerente da imobiliária, que havia vindo pessoalmente entregar um envelope. Dentro havia o documento final da transferência do imóvel, agora registrado oficialmente como propriedade do projeto. Está tudo pronto, Roberto. A casa agora pertence integralmente à fundação, disse Henrique, com um sorriso sincero. Ótimo! Assim deve ser, respondeu ele. Henrique olhou em volta, impressionado. Eu confesso, é emocionante ver o que o senhor fez aqui. Parece outro lugar. Na verdade, Henrique, o lugar é o mesmo. O que mudou foi o propósito. O gerente suspirou, tocado pelas palavras.
Sabe, aquele dia na imobiliária mudou muita coisa lá dentro. Os funcionários estão diferentes. Carla se tornou um exemplo. Até criamos um programa interno de atendimento humanizado. Tudo começou com aquela história. Fico feliz em saber, disse Roberto. Às vezes, uma lição vivida vale mais do que 1000 palestras. Henrique o encarou por um instante, pensativo. O senhor tem noção do impacto que causa nas pessoas? Roberto sorriu levemente. Eu só tento fazer o que acredito ser certo. O resto é consequência. Na manhã seguinte, o grande dia chegou. A inauguração do Pés no Chão atraiu dezenas de pessoas, jornalistas, voluntários, pacientes e moradores da região. O portão estava decorado com balões brancos e amarelos, e uma faixa dizia: "Aqui, cada passo é uma vitória." Roberto chegou cedo, usando uma camisa branca e calça bege, simples como sempre. Quando desceu do carro, as pessoas se aproximaram, cumprimentando-o com respeito. Crianças pediam autógrafos, idosos queriam apertar sua mão. Ele atendia a todos, sorrindo, sem pressa, olhando nos olhos. Carla corria de um lado para o outro, coordenando os convidados, ajudando os pacientes que chegavam em cadeiras de rodas. Estava exausta, mas radiante. Quando o relógio marcou 10 da manhã, todos se reuniram diante da fachada principal. Um pequeno palco havia sido montado para o discurso de abertura. Roberto subiu, segurando o microfone, e olhou para a multidão. O som das ondas se misturava ao murmúrio das pessoas. Ele respirou fundo e começou a falar. Quando eu cheguei a Florianópolis, há alguns meses, eu só queria um lugar tranquilo para planejar um projeto. Entrei numa imobiliária, como qualquer pessoa faria. Não estava vestido como um jogador famoso, nem queria ser tratado como tal. E fui julgado, pela aparência, pelas roupas, por aquilo que achavam que eu não tinha. O público ouviu em silêncio. Naquele dia, percebi que ainda há muita gente que olha, mas não vê, que julga, mas não escuta. Continuou ele. E confesso, por um instante, pensei em ir embora. Mas algo dentro de mim disse que eu devia ficar, porque talvez aquele momento de humilhação não fosse um castigo, e sim uma oportunidade de fazer algo maior. Algumas pessoas assentiam, emocionadas. Carla, no meio do público, segurava as lágrimas. Então eu comprei a casa. Não por orgulho, nem para provar nada a ninguém. Eu a comprei porque quis transformar o lugar onde fui ferido em um lugar de cura. E hoje, ver cada um de vocês aqui me mostra que valeu a pena. Um breve aplauso ecoou. Ele fez uma pausa e concluiu: este centro não é sobre mim. É sobre nós. Sobre acreditar que cada pessoa pode recomeçar, mesmo quando o mundo a trata como invisível. Porque dignidade não é luxo, é direito. E a humildade é o maior patrimônio que um ser humano pode ter. O público aplaudiu de pé. Alguns choravam. O vento soprou forte, e o som das palmas se misturou ao bater das ondas. A cena tinha algo quase sagrado. Depois do discurso, Roberto desceu do palco e foi recebido por vários pacientes e voluntários. Uma menina em cadeira de rodas lhe entregou um pequeno desenho colorido. Era a casa, o mar e ele no jardim, cercado de flores. "Eu fiz para você, moço", disse ela, sorrindo. Ele se ajoelhou ao lado dela. "Posso guardar comigo?" "Pode. Mas tem que prometer que vai sempre ajudar as pessoas, tá?" "Prometo", respondeu, com um nó na garganta. Carla se aproximou, observando a cena. Quando a menina se afastou, ela disse: "Eu nunca vi nada assim. O Senhor mudou minha forma de enxergar o mundo. Não fui eu que mudei você, Carla. Foi a sua própria consciência. Talvez. Mas o Senhor acendeu a luz." Ele sorriu. "Então continue acendendo outras." Enquanto as pessoas exploravam o espaço, os jornalistas o chamaram para fotos e entrevistas. Mas ele recusou educadamente. Disse que não queria transformar aquele momento em espetáculo. A história já tinha sua mensagem, e bastava. Mais tarde, quando a cerimônia terminou, Roberto ficou sozinho na varanda, observando o mar. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Ele respirou fundo e sentiu o vento quente no rosto. Atrás dele, a casa agora cheia de risadas e esperança parecia viva, pulsante. Henrique se aproximou pela última vez antes de partir. "Roberto, antes de ir, quero lhe agradecer. O senhor não só comprou uma casa, comprou uma nova chance para todos nós." "Eu não comprei nada, Henrique.
Eu só investi em algo que o dinheiro não compra: fé nas pessoas. Henrique sorriu. É por isso que o mundo precisa de mais gente como o senhor. Quando ele se foi, Roberto permaneceu olhando o horizonte. Pensou em sua carreira, nos estádios lotados, nos troféus, nos aplausos. Tudo parecia distante. E, ainda assim, nada daquilo se comparava àquele instante. O som do mar, o cheiro de tinta nova, o riso das pessoas recomeçando. Pegou seu caderno de anotações e escreveu as últimas palavras. A vida é uma casa. Às vezes, tentam nos expulsar dela com o desprezo. Mas quem constrói com amor nunca perde o chão. Pés firmes, coração leve. É assim que se vence. Fechou o caderno, guardou no bolso e sorriu. O vento soprou mais forte, como se o mar aplaudisse silenciosamente. Lá embaixo, uma faixa pendurada tremulava sob a brisa, refletindo o último raio de sol. Projeto Pés no Chão, onde o respeito começa e a esperança recomeça. E naquele instante, enquanto a noite descia sobre Florianópolis, Roberto Carlos percebeu que, às vezes, o verdadeiro lar não é o lugar onde moramos, mas aquele que construímos dentro das pessoas.